Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, inspirado pelo espírito Eugênio, editora Lorenz, parte 5, Mariane. Não é preciso dizer que, desde o berço, Raquel e Mariane apresentavam profunda afinidade. Observava-se que Mariane demonstrava claramente sua preferência pela avó ao invés da mãe. Inicialmente, este sentimento gerou uma certa indisposição entre nora e sogra. Mas Raquel, com sua habilidade costumeira, conseguiu contornar a situação. Sua filha única, Raquel, preocupava-se com o futuro de Mariane, não em relação à sua situação financeira, pois Pedro Henrique conseguira inicialmente uma boa colocação como advogado em um promissor escritório, passando mais tarde à posição de sócio. Mas o que preocupava eram as ausências de Marta, sua nora, que frequentemente partia em viagens ao exterior. Mariane costumava ficar só com a babá e com ela, Raquel. Ressentindo-se por não ter outros irmãos, Marta decidira que não teria mais filhos a fim de não deformar o seu corpo. Mariane se criou cercada de bens materiais, mas sentindo-se extremamente solitária. Possuía ainda sensibilidade em comum, preocupando-se com todos ao seu redor. Muitas vezes arranjava sérios aborrecimentos com sua mãe ao intervir em favor dos empregados da casa. Sua mãe não conseguia entender esses sentimentalismos e temia que sua filha se tornasse piegas, abraçando causas sociais que não lhe diziam respeito. Marta mudara muito. É interessante o efeito que o dinheiro causa na mente de algumas pessoas. É como se atuasse como um vinho inebriante que turva o raciocínio, fazendo-as perderem a noção de justiça, enterrando os bons sentimentos e insuflando o egoísmo em alguns espíritos imprevidentes. Marta, ao conhecer Pedro Henrique, era uma moça simples, de família modesta. Mas com o crescimento dos negócios, o marido modificou-se completamente. Passou a usar roupas de lojas da moda, a cercar-se de joias, viagens, etc. Pouco ou nenhuma importância dava, na verdade, à filha. Parecia sentir um certo ciúme da menina com Pedro Henrique. Absurdamente temia que Mariane ocupasse seu lugar no coração do marido. Muitas vezes, quando mostrava certa irritação na presença de Mariane, Pedro Henrique procurava lhe chamar a atenção. Marta, é inexplicável seu comportamento. Como pode agir assim com a sua própria filha? Não pode se deixar dominar dessa forma com essas suposições absurdas. Só faltou mandá-la embora de casa. Mas a verdade é que ela me irrita, não consigo lhe tolerar as preguiças com esses pobres. Sempre acha que devemos considerá-los como iguais. Devem ser as ideias que sua mãe coloca na cabeça dela e isso a está prejudicando, dizia Marta irritada. Desde o nascimento, Mariane procurava lutar contra alguns sentimentos contraditórios que nutria pela filha. Ao vê-la pequenina e indefesa, comovera-se, sentindo que aquele pequeno ser precisava de sua assistência. Mas ao longo do tempo as coisas foram mudando e Mariane passou a ser vista quase que como uma rival dentro de sua casa. Suas qualidades morais, que Marta não podia deixar de reconhecer, serem superiores às dela, atraíam em Paulo Henrique, que sentia profundo afeto pela filha. Ela, Marta, não conseguia, apesar de sua origem modesta, sensibilizar-se com o sofrimento alheio. Mariane, por sua vez, era facilmente tocada em suas fibras mais íntimas quando alguém necessitava de qualquer coisa. Procurava então auxiliar, juntando suas pequenas economias ou recorrendo ao pai, explicando tratar-se de uma boa causa. Devido à influência de Raquel, cedo conhecer as infinitas oportunidades de auxílio ao próximo quando o coração assim o desejava. Frequentava o centro espírita junto com sua avó, sem encontrar oposição em Pedro Henrique. Este percebeu quanto esta doutrina havia auxiliado sua mãe e a ele mesmo, pois muitas vezes recorrera aos conselhos sábios de Raquel, secundada pelos mentores espirituais. Nos últimos tempos, no entanto, as divergências de Marta com a filha estavam tornando-se insuperáveis. Apesar da paciência de Mariane, Marta estava indo longe demais, pois agora tinha crises e ciúmes em que demonstrava claramente seus sentimentos. Os nossos amigos então não tinham consciência de que estavam reunidos naquele lar, buscando o resgate de vidas passadas. Realmente esses casos não são raros na Terra. O entrechoque de afetos e aversões entre os membros de uma mesma família criam situações inimagináveis, chegando até mesmo à prática de crimes hediondos. Neste caso, Marta e Mariane haviam sido realmente rivais no passado, mas tudo ocorrera em função de um capricho da segunda. Mariane não amava o jovem que agora estava no papel de seu pai, mas por orgulho feminino tinha atraiçoado a amiga, na época a própria Marta, e se interposto entre esta e o rapaz. O relacionamento esmoreceu, podendo Marta finalmente casar-se com seu escolhido. Mariane esqueceu o caso, seguindo seu caminho sem dar muita importância ao fato, mas Marta jamais pôde olvidar a atitude de sua amiga de então.
Se os homens soubessem as consequências de pequenos atos praticados durante a vida, aparentemente sem maior importância, mas que ficam registrados na memória espiritual de todos os envolvidos, trazendo um dia, em um tempo futuro, seus inevitáveis desdobramentos. Principalmente na área do afeto, onde galgamos hoje os degraus iniciais do equilíbrio, recém-saídos da poligamia, a questão da educação, do sentimento e o resgate de nossas faltas mais parece uma avalanche que se abate sobre nós quando soa a hora dos resgates necessários. Raros são os corações na terra que não sofreram, não estão em sofrimento ou não passarão por dificuldades nas questões que dizem respeito ao sentimento. Somos espíritos muito endividados nessa área, por termos colocado acima do ideal de fraternidade o nosso egoísmo, nossa vaidade e amor próprio, pensando apenas no que nos convinha, sem o menor respeito aos sentimentos do próximo. Se praticarmos o amai-vos uns aos outros na sua pureza e simplicidade, não fazendo aos outros aquilo que não desejaríamos que para nós mesmos fosse feito, já estaríamos libertos dessa teia de provações. Se pudéssemos contar a história da Terra sob o prisma do que foi feito em nome do amor, veríamos impérios serem construídos e sossobrarem, reis e rainhas surgirem e mais tarde perderem seus tronos. As traições, as intrigas que se estabeleceram pelos corredores dos palácios e que geraram guerras e mortes infindáveis, cidades foram elevadas, caminhos foram abertos, infinitas vidas se perderam em nome do sentimento que, por excelência, deveria ser o gerador da vida. Marta, no entanto, chegava ao seu limite. O fato de não haver perdoado Mariane aprendia ao passado, impedindo-a de se libertar e procurar, desta vez, ser feliz ao lado de Pedro Henrique. Estava se tornando obcecada pela ideia de que Mariane ainda representava perigo à sua felicidade, encontrando-se em vias de precisar de um auxílio profissional. Certamente, se pudesse aceitar a terapia espírita, esta poderia lhe trazer um grande benefício, coadjuvando um tratamento especializado. Sem perceber, dia a dia, emaranhava-se em fluidos deletérios que tornavam seu pensamento cada vez mais desequilibrado. Desesperadamente buscava uma solução, até que julgou encontrá-la. Já sei, vou mandá-la estudar no exterior. Ela não aceitará, Marta. Mariane e minha mãe têm uma profunda afinidade, de certa forma acho isso muito bom, já que você está sempre ausente. Não creio que deva separá-las, ponderou Pedro Henrique. Eu sabia que você se voltaria contra mim, não bastasse eu ter de dirigir todos os criados da casa, preocupar-me com todas essas rotinas cansativas e você me repreende quando eu tiro apenas umas férias, disse Marta queixosa. Eu sei que você é frágil, mas poderia fazer um esforço e acompanhar mais de perto a nossa menina, que aliás já está se tornando uma bela moça. Um dia desses, os Medeiros a viu conosco na confeitaria e me felicitou pela beleza de nossa filha, disse Pedro Henrique orgulhoso. Mas só falta você achar que ela é mais bonita do que eu, disse maldosamente Marta, enlaçando-lhe o pescoço. Marta, ela é nossa filha, disse retirando delicadamente as mãos da moça. Tenho orgulho de pai e vê-la assim, destacando-se na sociedade. Além do mais, ela herdou alguns traços seus, assim como seus belos cabelos negros. Mas eu sei que ela vai ser mais bonita do que eu. Pedro, não quero perdê-lo. Querido, essa menina poderá nos separar. Pedro olhou assustado por ver a que ponto Marta havia chegado com seu ciúme. Não podia compreender que sua mulher invejasse o lugar que a filha lhe ocupava no coração. Por fim disse, Marta, você está doente. Acho que deve procurar ajuda especializada. Para mim este assunto está encerrado. E saiu batendo a porta. Marta ficou se mordendo de raiva e pensando em uma maneira de mandar a filha para bem longe. No dia seguinte, Pedro Henrique, que mal tinha dormido, foi procurar a mãe em sua casa. Falara-lhe dos últimos acontecimentos e pedir conselhos para a delicada situação. Raquel ficou pensativa e, olhando fixamente, perguntou, o que você teme exatamente? Mãe, a Marta pode prejudicar a própria filha na situação desequilibrada em que se encontra. No momento, está pensando em mandar Mariana estudar no exterior para afastá-la de sua presença. Pedro, meu filho, ouça. Mariana está em uma idade difícil, precisa de uma presença feminina por perto. Sei que Marta tem suas dificuldades, mas ainda assim não creio que esta separação irá lhe fazer bem. Mãe, eu acabo de ter uma ideia, e se Mariane fosse junto com você? Seria difícil para mim, mas eu ficaria ao mesmo tempo tranquilo, pois ela estaria protegida e amparada ao seu lado. O que você acha? Bem, eu não sei. E Marta, não irá incomodar? Conheço Marta, mamãe. Ela vai aceitar a ideia, pois no momento que ela mais quer é ficar longe da filha, além de poder se vangloriar de que possui uma filha estudando no exterior. Você não gostaria de conhecer o lugar onde seu pai nasceu? Disse Pedro Henrique, piscando-lhe o olho. A Inglaterra?
Claro que sim, Pedro. Se não houver problemas, eu aceito seu convite. Ficaria imensamente feliz em acompanhar nossa Mariane. Assim ficou acertada a ida de Raquel e Mariane para Londres. Ficariam acomodadas em pequena, mas confortável casa nas redondezas da cidade, e Mariane começaria a frequentar a escola secundária. Como apresentasse excelente aproveitamento em escola tradicional, não seria difícil sua adaptação no exterior. Ao mesmo tempo, ao cursar a escola secundária na Inglaterra, abriria amplas possibilidades para seu ingresso no ensino superior mais tarde.